Olá, estamos de volta aqui então para o nosso quarto episódio do nosso Podnext. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês doutora Albina e Raissa, tricologista e farmacêutica. Hoje a gente vai falar de produtos capilares, tratamentos e tudo que envolve essa área. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Ah, E você? bora lá. E aí, vamos falar de um monte de coisas sérias e não sérias? Vamos. Será? Vamos? Vamos lá. Primeira coisa importante aqui que eu acho que todo mundo tem que se pegar nessa história. Tratamento capilar. Tópico, intradérmico. Qual é melhor? Você quer responder primeiro? E aí? Posso responder. Na verdade, não existe, né, Paulo, o que é melhor. Na verdade, existe aquilo que está apropriado para aquela etapa do tratamento e ambos vão se complementar. Um não anda sozinho sem o outro. Então, quando a gente tem uma ação conjunta entre os tratamentos intradérmicos e os tópicos, os resultados são infinitamente melhores. Então, fazer a associação dos dois é o melhor dos mundos. É sempre superior. Vocês trabalham juntas, é isso? Isso não vale assim. Intradérmico, o resultado é mais rápido ou a associação deles acelera esse resultado? Depende, né? Muitas pessoas acham que é só o intradérmico que vai dar resultado. A associação vai ser sempre mais interessante porque o cuidado que o paciente precisa ter em casa, inclusive, não só conosco, sim. mas o que ele vai precisar de usar de cosméticos em casa para potencializar os resultados que a gente obtém em consultório, em cabine, vai ser muito importante. Então, intradermoterapia dá muito resultado, mas dá muito mais resultado se a gente fizer o cuidado home care adequado e o tratamento com os parceiros também tópicos adequadamente. Adequado. Vou pegar esse lado de vocês para o adequado aí. Qual é o momento adequado de alguém procurar tratamento? Quando ela tem já o problema, o paliativo ou a manutenção o tempo todo de cuidados. O que vocês acham? Qual é o momento exato de alguém procurar tratamento capilar? Porque a gente sabe que no Brasil as mulheres não têm cabelo na cabeça. Elas têm um problema em cima da cabeça. O cabelo pode estar ótimo e ela quer tratar. O cabelo nunca é bom. Se é liso é porque é liso, se é curly é porque é curly, se ele é crespo é porque é crespo. Ou seja, sempre ela está insatisfeita. Graças a Deus estamos modificando um pouco esse número que existe mundialmente. Vocês sabem que o Brasil é o maior consumidor de produtos capilares do planeta. A gente ganha de qualquer outro lugar. E também o menor índice de pessoas com cabelo virgem do mundo. Sim. Ou seja, brasileiro faz besteira pra caramba com o cabelo, certo? Qual é o momento exato, vocês acham? Eu acredito que, é como você colocou, né? Nós somos um povo muito preocupado com muitos aspectos da beleza. Por muito tempo a gente deixou um pouco a saúde de lado, mas hoje o que eu espero continuar tenho encontrado, é esse cuidado com saúde, né? A beleza com saúde. Então, a qualquer tempo é tempo de você procurar um profissional, desde que você esteja pensando, eu quero fazer um procedimento químico, né? Uma modificação química no meu cabelo. Procura um profissional. Certo. Pergunta o que você precisa fazer para deixar o cabelo mais saudável, interferir menos com o couro cabeludo, com o sistema capilar como um todo, e aí melhorando, realçando aquilo que o brasileiro mais gosta de fazer, a sua diversidade. Mas, a partir do momento em que você percebe descamações, queda de cabelo, aspereza, muita aspereza no toque... Hora de procurar ajuda. É hora de procurar ajuda. Hora de procurar ajuda. Nesta ajuda, como que vocês entendem hoje os ativos que estão no mercado? A gente está bem, a gente está brasileiro, vamos falar do mercado brasileiro. A gente está bem de produto, a gente está ruim de produto, a gente está bom de cosméticos capilares, a gente está ruim. Como que vocês acham que está o nosso mercado? Eu acredito que nós estamos num bom caminho, inclusive nós estamos nos tornando referências mundiais em relação a esses cuidados capilares, até por toda essa estatística que você colocou.
mas nós temos visto nos últimos anos empresas se preocupando em realmente introduzir no nosso mercado produtos realmente de alta tecnologia, de alta qualidade, para a gente conseguir chegar nesses resultados maravilhosos e diminuir essa insatisfação que a maior parte das mulheres e dos homens também, porque os homens também são muito preocupados com a estética capilar, não só com os aspectos de saúde, né? Lá no nosso espaço de atendimento, a gente sempre recebe muitos homens que também se importam se o cabelo vai ficar macio, se vai ficar sedoso, se ele vai conseguir estilizar do jeito que ele gosta, né? Então, até por conta de ter essa demanda, nós temos, sim, muitos ativos bons em produtos nacionais, mas ainda eu acredito que é um longo caminho a ser percorrido, até porque nos últimos tempos tem aumentado muito a incidência de algumas patologias que alguns anos atrás, não sei se de repente a gente não via tanto ou se as pessoas não buscavam tanto ajuda e isso acabava não chegando tanto até nós. Perfeito. Mas nós temos visto cada vez mais casos graves de problemas, né? Agora eu vou querer saber. Albina, o que mais tem aparecido para vocês cuidarem? Vamos separar assim, masculino e feminino. Tá. O que mais tem aparecido? De longe, a alopecia androgenética, a calvície, é sempre a maior preocupação Olha, de vamos ambos. falar baixo, que aqui nos bastidores não tem isso, tá bom? Não, verdade, tem, né? Mas de longe, continua sendo a maior preocupação. Em homens e mulheres, até porque muitas mulheres, uma parte grande das mulheres desenvolve calvície. Né? O padrão feminino, mas desenvolve a calvície. Mas hoje a gente tem muitas buscas por alopécias cicatriciais. Uau! Tem aparecido muitos casos que aí é um problema mais complicado. E aí a gente não pode simplesmente se preocupar com vou estimular, vou fazer mais vascularização e tal. Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso nessas situações, porque tem aumentado muito. A alopecia frontal fibrosante, por exemplo, né? Especialmente em mulheres, mas agora começa a aparecer em homens também. Para mim, Raissa depois pode dar a opinião dela. Para mim, é muito preocupante ver um aumento de incidência tão grande de alopecias cicatriciais. Existe uma patologia relativamente nova, que é FAPD. É uma fibrosante, mas com padrão de androgenética. Uau! Então, essa é realmente preocupante, porque às vezes as pessoas acham que estão só com a calvície. Exato. E demoram um pouco mais para buscar ajuda, que é a história do quando procurar ajuda. Sim. E quando ela vai procurar ajuda e você faz a tricoscopia, por exemplo, você vê que não tem mais ósseo para ser estimulado. E aí não é só fazer intradermoterapia. Pois é, deixa eu abrir um espaço aqui do que vocês estão falando para uma coisa interessante. Eu estou acompanhando um caso de uma moça, 37 anos, foi ao médico e o médico resolveu fazer reposição hormonal e testosterona. Aquela história, sou empresária, eu tenho que estar ágil, isso, aquilo, outro. Vou colocar testosterona. Cabelo caindo de monte. Aí, Paulo, você mexe com cosméticos, como que eu faço? O que estou fazendo? Assim, querida, não adianta. Eu posso injetar, eu posso aplicar, eu posso fazer o que for, mas com essas doses de testosterona que você está tomando, lamento. É enxugar gelo, né? Exato. É assim, é o que eu falo assim, não adianta a gente ir de encontro com o que está sendo feito sistemicamente. Exato. Então, aí a gente hoje tem um monte de patologias, de algumas coisas acontecendo não exclusivamente via DNA. Vamos lembrar que tem toda uma herança hereditária capilar, onde a gente pode até atuar e melhorar, retardar. Mas assim, vai acontecer. Sim. Descuidou, vai estar marcado. Vai acelerar. Eu fiz o teste genético, gente. Eu não vou ficar careca. Eu não vou ficar careca. Olha que bênção. Não vou ter Alzheimer. Tecnicamente. Olha que tem epigenética. Exato. Então, assim, não tenho marcador, não herdei marcadores, mas pode acontecer sim. Então, assim, isso é legal falar, porque tá uma onda de teste genético, as pessoas batendo martelo, carimbando. Isso não irá acontecer. Você vai seguir isso aqui, você vai ficar magro. Não é assim. Marcadores genéticos não dizem que tudo. É uma proposta, uma possibilidade de que você pode seguir daquilo. Eu falo que a gente devia fazer o teste do pezinho quando nasce e o teste genético. Os dois. Agora,
Porque o pai e a mãe podem falar assim, então, já que ele herdou todos os genes para não ter problema para ter problema com lactose, vamos já prepará-lo para ele não ter esse problema. Exato. Ou não ter diabetes, ou não ter um monte de outras patologias. Então, Que isso é seria legal. preventivo, né? Exato, exato. E assim, por um acaso lá tem uma parte toda hormonal onde cabe muito a parte capilar. E eu falei assim, olha que bacana. Sim. Então, assim, realmente, herdando de pai e de mãe, a família do meu pai todinha é careca. E aí eu falava assim, cara, eu Nossa, vou que ficar... engraçado. E você não herdou? Só meu pai. Só seu pai é Meu careca? pai não é careca, da família o toda. seu pai não é. Não era. Meu pai já é falecido, tadinho. Mas é nada, não tô brincando. Mas é assim, ele era o único da família que tinha cabelo ainda. Ai, que E aí eu bacana, não aí você herdei herdou, a parte dos tios Então carecas. pulou a sua geração, né? Coisa boa. Exato. Tá bom. Eu acho que eu não teria problema, não, de ser. Eu tenho uma percepção Posso de... te falar uma coisa? Eu tenho uma percepção de beleza onde que isso Não teria problema. Não teria problema. Mas eu vou te falar uma coisa assim, que muita gente... Eu me considero uma pessoa que não se incomoda muito com o cabelo. Diferente de Raissa. Raissa tem mudanças contínuas, Sim. né? Raissa Sim, de sim. cortes, de cores. Eu me considero uma pessoa que sou ok com o meu cabelo, entendo a função dele, gosto dele, né? Sim. Tá aqui. Cuido dele. Cuido dele. É necessário cuidar. Sim. Mas eu vou dizer que hoje... Então, tem uma relação ok. Hoje, eu entendo que, inclusive eu, né? E todas as pessoas têm uma relação que não é ok. Sim, sim. Ela é muito importante. Sim, Mais do que sim. a gente acredita que seja. Exato. E a gente tem um começa problema, a perceber isso quando realmente um problema se instala. E por que eu digo isso hoje? Porque eu tive 3 episódios sequenciais de eflúvio telógeno, né, de queda. De queda. Por estresse, N problemas. Imagina. E a hora... Ninguém tem problema, né? De jeito nenhum. E o que aconteceu foi que quando você começa a perceber uma queda maior do que o que você consegue controlar, nesse momento sim. Aí você fala Você assim, se eu não preocupa. sou tão ok assim, não. Eu não sou tão ok. É, Porque exato. sai do controle e você não sabe onde vai Isso. chegar e como você vai se Isso. sentir, como você vai lidar. É muitos não saber o que vai Exato. acontecer. E, inclusive, eu acho que é isso que faz com que as pessoas busquem o tratamento nesse momento, quando já não sabem mais o que fazer. Quando, na verdade, eu acredito que se todo mundo tivesse esse olhar, como você citou, fazer o teste do pezinho e o teste genético e tratar preventivamente, Sim, nós teríamos sim. muito menos problemas de saúde, de forma geral, mas também de couro cabeludo. Porque as pessoas só se incomodam, vou usar um shampoo adequado, vou lavar numa frequência adequada, vou evitar dormir com o cabelo molhado quando recebe essa orientação e quando tem um problema. Eu não vou entrar nessa história de shampoo adequado, pelo amor de Deus, porque a minha vida inteira eu falo que não existe shampoo adequado para nada. Existe o shampoo adequado para o momento em que você... para essas necessidades, é isso que eu quero para dizer. o momento que você Exato. vai lavar. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que correu uma maratona de 42 quilômetros, cabelo X. Naquele momento, sim. shampoo X. Acordei, assisti uma série, fui tomar banho, shampoo Y. Os desgastes, as sujeiras, os depósitos são totalmente outros e é isso. Então, cada momento tem uma necessidade. Uma necessidade, uma hidratação, uma reposição gordurosa diferente. Ou seja, cada momento é diferente. Então, essa história de shampoo para cabelos A, B e C, eu falo assim, não se pro fosse tipo de cabelo. assim, imagina a prateleira que a gente ia Sim, ter isso. no banheiro. Essa é a importância de fazer uma avaliação correta com um profissional. Exato. Porque aí você consegue entender como está o seu couro cabeludo, na verdade. E aí a gente Qual entra é em a tecnologia. demanda? Isso. Qual é a demanda que ele tem? Então, que tipo de tensoativos para Exato, lavagem exato. e de ativos eu posso colocar ali para superficialmente moderar um processo inflamatório, Exato. né? Diminuir um pouco da agressividade dos tensoativos, então para preparar já para a próxima etapa. E aí a gente chega no ponto de a próxima etapa pode ou não ser uma intradermoterapia, um microagulhamento, ou vai precisar ser um cuidado só tópico naquele momento, dependendo do que a gente estiver encontrando ali naquela anamnese. Sim. Perfeitíssimo. Vamos falar de tecnologias novas. Ativos novos, vamos começar primeiro diferente. Vamos falar primeiro de ativos velhos. Ativos. Vou falar uma palavra que eu não deveria. Minoxidil.
Ativo velho que sempre querem colocar como novo. Sim. Quem tem ódio dele, levanta a mão. Eu tô assim. Eu já tenho minha determinação com ele. Essa semana, inclusive, eu até estava falando com uma das farmacêuticas da Next sobre isso, sobre a minha decisão de talvez tirar ele de vez da Next, apesar de muita gente ainda confiar, acreditar, existe todo um mercado consumidor já, né? disso e tudo, mas a Next sempre teve essa pegada de falar assim, olha, sabe de uma coisa? A gente sabe o que é certo. Se vai vender ou não vai vender, é outra história. Mas hoje a gente tem latanoprosta. Isso. A gente tem exossomas tópicos. Uhum. Tópicos. Tópicos. Mesmo porque exossomas dentro de uma caldeira para esterilização, compressão e 121 graus, eu gostaria de ter HPLCs na mão para saber. Não é? A gente que eu falo assim, quem faz doutorado, quem faz mestrado, quem estuda de verdade, quando vê uma coisa dessa, fala assim, então... Aí a gente reflete. A gente reflete, né? A gente fala assim, então... Ai, deixa eu pensar aqui. Eu acho que não resiste, né? A gente reflete. Eu acho que não resiste, né? Ódio disso, né? Mas eu acho que o mercado tem associado terminologias para estratégias de marketing que são sempre importantes, mas Estratégias de propaganda. vamos... Lembrando, propaganda tem vínculo ou não com a verdade. Verdade. Marketing é construção. Verdade, uma construção de uma imagem. De uma imagem. Então, assim, com propaganda para vender. É para vender. Para vender. Antes, Mas... antes que o pessoal de marketing me processe. Vamos corrigir. Olha que a propaganda isso. também pode fazer isso. Não, propaganda pode. Eu não porque tô falando propaganda verdade. Propaganda é propaganda. Ela não tem vínculo com a verdade. Tecnicamente, ela Porque pode. é só para propagar É algo, só propagar né? algo. Se aquilo vai ser 100% realidade, verdade, vai acontecer, é outra história. É outra história. Então, mas a gente tem a história dos exossomas, né? E se a gente for olhar ao pé da letra a definição de que é um exossoma, e aí eu não vou para a parte técnica da coisa, Sim. né? Porque aí realmente, senão a gente vai entrar numa discussão Que não acaba nunca. que não vai acabar nunca. Mas a gente já tinha exossomas, diversos tipos no mercado há muito tempo. Muito tempo. Né? Tudo que a célula secreta Sim. é considerado numa exossoma. vesícula, é um exossoma. Então, quando a gente estimulava, por exemplo, uma célula a produzir fatores de crescimento, que são sensacionais, ativos para mim que vão perdurar para sempre. Isso, né? Porque não é assim. É o biológico. Isso, Exato. são nossos. É os nossos. Então, Assim, pode ser até sintético, mas é o nosso. Isso, é o que a gente... É similar. bioidêntico, né? É bioidêntico, exato. Então, assim, não tem o que... Vai fazer o que o seu corpo já faria. Exato. E às vezes, assim, a gente nem precisa dosar isso no organismo para saber se precisa ou não. Porque põe, porque se for excesso, não vai ter problema algum. Exato. Ok? O nosso organismo está preparado para receber excesso E com esse disso. envelhecimento acelerado, né? Eu acho que nunca vai ser excesso. Porque Nunca, sempre as células estão nunca. consumindo, Exato, estão precisando. Então exato. nunca vai ser. Então, a gente vai estar falando de substâncias que são secretadas. Então, por que nunca disseram que era exossomos mesmo? Porque... A gente já tinha isso no mercado. Mas tudo bem. É. Né? Minha crítica sempre vai ser essa. Né? É a hora que a propaganda fala mais forte. Exato. E aí esquece-se a parte biológica, fisiológica do negócio, digamos assim. Mas, para mim, enquanto você falou dos ativos, sim, minoxidil, eu acho que já passou da hora dos profissionais serem preguiçosos e continuarem prescrevendo minoxidil, assim como em outras áreas a gente fala de outras substâncias que já deveriam ter sido abolidas faz tempo. Existe, para mim, enquanto profissional, existe uma necessidade dele? Até existe, mas tem tantos outros que fazem tão bem. Muitíssimos melhores, mais seguros, tudo. Exato, e que sem as reações e os efeitos colaterais que o minoxidil pode trazer. Exato. Já tem artigos que mostram que o pico de atividade dele não ultrapassa os 3 ou 4 anos. As pessoas, tem gente que usa a vida inteira minoxidil. E aí? Ou seja, não... Que, na verdade, começa a ter declínio, né? Quando Exato, chega mais ou menos esse período. exato. Então, Depois pico máximo 4 meses, aí mantém, aí depois começa a decair, né? E aí a pessoa não sabe por que o tratamento não está mais funcionando. Exato. É assim, tem no INCAS desse ano, tinha uma leva de tratamentos capilares intramusculares.
Medicamento intramuscular Pro capilar. para resultados capilares. Eu sei que isso é novidade para vocês, que até as duas de calça curta com isso. Vamos meio, lá. Meio calça curta, Vamos, vai. vamos lá. Quimicamente, farmacêutica, pode ou não pode? A gente tá falando de absurdo. De cateia, hein? Bingo. Vamos refletir juntos. Sinceramente, eu acredito que, dependendo da substância, possa. Pode. Aê. Possa. Possa. Por quê? Por N outras razões. A gente tem um sistema capilar, cabelo tem, né? Couro cabeludo tem vascularização, assim como regiões da pele. A gente faz injetáveis para a pele, por que Olha não que vai legal. fazer para couro cabeludo? Uma delas, zinco. Sensacional. Sim. Porque daí o benefício Tá aumentando sistêmico. bomba de zinco intramuscular. Excelente. Você vai ter todo o benefício do zinco sistêmico. Blá, 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 E pra aí, por tudo. consequência, reflete na saúde do couro Exato. cabeludo. Isso Exato. talvez seja uma... No frigir dos ovos, talvez a gente consiga um resultado mais rápido e talvez mais assertivo para algumas situações. Quando a gente fala de cabelo... Complementar Isso. tratamento. Porque- E aí, olha que interessante isso. Desculpa te cortar. Imagina. Olha que interessante isso. Quando eu vi isso, eu fiquei de cabelo em pé, falei assim, de cabelo em pé, literalmente, de cabelo em pé, falei assim, opa, peraí, intramuscular, IM? Eu falo assim, aquelas coisas que você passa, assim, pega os E panfletos e vai fala assim, rápido. Não peraí, acredito. IM? Que besteira é essa? Aí eu fui atrás e falei assim, olha, silício, Não. zinco... E Faz silício todo é sentido. super essencial, eu dá falei super assim, bom resultado, né? intramuscular, capilar. Eu falei assim, por que não intradérmico? Né? Estaria na região e tal. Sim. Então, aí eu fui atrás. Realmente, você pode fazer intradérmico, mas a quantidade que você aplica intradérmico Vai ser pequeno. é pequena. Se você coloca intramuscular e todo o organismo pode ter o benefício, inclusive o bulbo capilar, funciona melhor. Que era exatamente isso, porque cabelo é marcador de saúde. Exato. Ele só reflete como o Exato. nosso corpo está, né? Exato. Ou seja, a gente está falando Então que você o consegue melhorar o capilar quadro geral. está entrando na medicina integrativa. Olha que Exato. espetáculo. Então, na verdade, é uma melhora do corpo, né? Então, não que a Exato. intradermo seja específica para o cabelo, Não, né? Mas é melhorar o corpo. Intradérmico, olha que legal. Como eu faço intradérmicos, é interessante. Desculpa, intramuscular. Então, mas Intramuscular. intradérmicos é legal pelo seguinte: ação rápida, Local. socorro imediato. Eu falo assim, Sim. é o SOS. Pediu cabelo, socorro imediato, tal, intradérmico. Tratamentos não urgentes, tópicos, funcionam maravilhosamente bem. Cuidados É essenciais. casamento, né? Exato. Casamento. Agora, manutenção a Tem longo saúde. prazo, realmente as suplementações. Aí a gente vai entrar em alimentação, Sim. blá, 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 A blá, gente blá, até já monte de faz, coisas né? Por exemplo, ortomoleculares. Hoje a gente tem a suplementação injetável de maneira geral, a gente tem focado em terapia capilar, né? Sim, No foco com sim. resultado para terapia capilar. Sim. E aí, às vezes, a gente começa a suplementação, dependendo da situação do paciente, a gente começa a suplementação com uma IV, uma intravenosa. E suplementa com oral, porque não Legal. pode ser só. Aham. Então, a chegada da intramuscular para potencializar os resultados, especialmente os sistêmicos, né, para refletir no couro cabeludo, eu acho que vai ser uma jogada sensacional, porque é uma maneira de a gente fortalecer a saúde do paciente e, como reflexo, melhorar a saúde capilar também. Né? Então, isso vai melhorar Ou o quadro seja, geral. Para a mulherada que tem um problema na cabeça, ou os homens todos que têm problemas na cabeça, que aparentemente não são o cabelo, mas acham que é o cabelo, ideal é procurar uma medicina integrativa, Com certeza. Uma avaliação global. Uma avaliação global, porque muitas vezes não adianta você ficar gastando dinheiro com capilares, onde o cara está lá falido na empresa, a mulher acabou de separar e ela está passando temporariamente uma fase complicada, onde esse tratamento vai jogar dinheiro fora. Assim, Tecnicamente, né? tecnicamente falando assim, mas a gente não pode esquecer outra parte, Paulo. É isso aí mesmo que você colocou. Que é a hora que você traz o paciente daquela situação de estresse dele, você faz um procedimento como a terapia capilar, por Que exemplo, proporciona que não relaxamento. apenas com o uso
local, introdução Sim. local de um intramuscular ou tal. E aí você vai fazer esse tratamento avisando que não é só isto. Exato. Mas você proporciona um momento de acolhimento para ele e Ótimo. encaminha. Eu acho que o pulo do gato pro é restante. esse, né, Albina? É você trazer a consciência para o cliente, paciente, de que não adianta que faça nada de forma isolada. Porque, de novo, a Albina usou uma frase: cabelo é marcador biológico. Sim. Então, se é o estresse, óbvio que se a pessoa precisar, por exemplo, de um acompanhamento de uma psicoterapia, a gente vai fazer essa indicação, mas a gente não vai deixar de acolher o paciente naquele momento. Até porque a sensação que proporciona dele fazer algo, né? Estou buscando ajuda, um profissional vai me ajudar, isso traz um pouco mais de tranquilidade para esperar, porque tem o tempo fisiológico ali de estabilização da queda. Então, também é um trabalho super importante isso, mas a gente entende que tem os recursos que vão potencializar e vão trazer bons resultados imediatamente. E Mas aí, é é um claro, casamento. é casamento. É não menosprezar a importância de A, B, C ou D. Então, a gente Certo. pode colaborar quando a gente faz um acolhimento, uma terapia mais completa, local e tudo mais. Mas encaminhar, conscientizar esse paciente de que ele precise buscar outro profissional. Sim, E aí é a hora que a gente vê realmente a integrativa funcionar. sim. Que é quando a gente tem todo mundo batalhando para melhorar a saúde daquela pessoa, daquele indivíduo. E cada um no seu espaço contribuindo para ter o melhor resultado. Então, eu vou colocar... Ó, vai sair o entrevistador agora, vai entrar o Paulo, farmacêutico, especialista em vaidade. Cabelo não é só um marcador biológico. Não, É um marcador de vaidade com certeza. importantíssimo, Sim. porque é o layout que você apresenta para todo mundo. Aspectos sociais, né? Infelizmente, este layout te põe e tira de situações e complicações e melhora muita coisa baseado num monte de fatores aí, humanísticos, eu diria. Hoje, quando alguém procura um tratamento capilar, ela está com, tecnicamente, um problema capilar mais um problema de vaidade. Também. E aí, quem trabalha com capilar tem que ter essa Com sensibilidade certeza. de entender. Vocês falaram o tempo inteiro de acolhimento, mas lembrando, não dá para esquecer que tratamento capilar é cuidado de saúde. Nós somos profissionais da área da saúde. E ele não é um tratamento de vaidade. Quando a gente fala assim, eu falo assim, o cabelo, né? Quando eu estudei, eu falava isso e isso eu carrego comigo. O cabelo é uma ligação com o cérebro, onde, quando ele tem um problema, o cérebro vai junto e a vaidade vai junto. E o desespero Vai junto. aumenta a proporção que o problema capilar aumenta. Que foi o que eu acabei de falar no começo da minha fala para você, exato, quando eu tive a queda. Exato. Né? Eu Você falo assim, constrói uma imagem. todo mundo sabe de quanto gosta, ou de quanto não gosta, ou quanto não liga, enquanto está tudo bem. No momento em que não está tudo bem, desencadeia uma série de coisas. Sim. E, às vezes, essas coisas complicam mais a problemática capilar que você tem. Então, a pessoa já está estressada, entra um problema capilar na história, Potencializa. piora mais ainda os dois fatores. E aí é o que você colocou a história da vaidade, porque às vezes isso tem uma importância na construção daquele indivíduo tão grande que ele já estava estressado, começou a queda de cabelo. E aí, quando ele percebe, Sim. potencializa um absurdo a queda porque atingiu aquele ponto em que era crucial na construção da imagem que ele tinha. Exatamente isso. Meninas, adorei o papo com vocês. Eu poderia ficar aqui horas falando de capilar com vocês. Mas também. Com toda certeza. Porque eu acho assim, cara, tem tanta coisa, fica assim, parece que a gente não falou sobre nada, de tanto conhecimento que a gente carrega de capilar, sem poder o tempo inteiro estar falando sobre isso. Então, eu vou pedir uma dica para cuidar de cabelo importante. Albina. Nunca deixe de consultar o seu profissional. Adorei. Boa! Raissa, uma dica importantíssima.
Ah, nossa, Alvina, você roubou a minha. Calça curta, fala assim, não vale, ela me roubou tudo. Mas, na verdade, então, pegando o gancho do que ela falou, quando consultar o profissional, seguir as orientações, porque daí depois você não pode dizer que não foi bem orientado, né? Que, Sim. né? Então, assim, não adianta falar assim, ó, vai lá, faz o que tem que fazer, depois a pessoa não faz, não deu certo. Claro, você não fez orientação. Então, pelo menos se tiver uma reclamação, vai ter embasado em alguma coisa, né? Eu fiz o meu papel e não deu certo. Mas usar tudo com muita sabedoria, usar os produtos, os ativos que a gente tem aí para poder otimizar a nossa autoestima, porque eu super acredito que é importante a gente associar beleza, saúde e bem-estar, e a gente precisa estar feliz com o cabelo que a gente escolhe ter, mas não pode deixar a saúde de lado. E para acabar, eu vou falar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, lavar o cabelo e dormir não apodrece a raiz. Segundo, lavar o cabelo todo dia estraga o cabelo. Pelo amor de Deus, é higiene, Exato. tá ok, gente? Passar condicionador deixa o cabelo encebado. Sim, se você não souber escorrer, enxaguar, sumiu a palavra, enxaguar direito. Então, pelo amor de Deus. Quarto, procure um profissional antes de fazer besteira na sua cabeça. Quinto, e importante de tudo isso, cabelo é uma coisa legal, cuide do seu, faça o que você bem entender, mas quando tiver problema, não procure a vizinha ou a internet para curar. Pelo amor de Deus, existem profissionais para isso. Gente que estuda, gente que sabe o que é certo, o que é errado. Hoje, na área capilar, tem aquela moça, a blogueirinha, que fala, pega abacate, põe a ampola de Arovite e faz qualquer... Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso é besteira. Então, concordam comigo? Super! Então- Comida no lugar de comida, Exato. cosmético no lugar de Isso. cosmético. Perfeitíssimo. Meninas, brigadíssimo mais uma vez por você... Não foi ótimo. Meninas, mais uma vez, brigadíssimo por vocês estarem aqui. Eu quero que você me dê o seu Instagram pra gente passar pro pessoal e pro pessoal, quem quiser te acompanhar e perguntar coisas. Vamos lá. É no @Albina Ramalho e aí a gente vai conversando por lá. Pode chamar no direct que a gente conversa. Raissa? @Raissa Hain, então RAISSAHEIN. Meu Deus do céu, é muita diferença. Gostou do papo? Curte aí, compartilha, fala o que você achou, procura as meninas lá. Um abraço, esse é o nosso 4º episódio. Já tem mais. Um abraço, tchau, tchau.